a tua voz, Senhor. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados. Uma honra, mais uma vez, poder estar aqui servindo a mesa do Senhor com vocês. Num dia um pouco improvável, né? E eu fico impressionada quando o Senhor, Ele quer falar algo, Ele quer manifestar, assim como o pastor Arthur disse agora há pouco, né? Tem dias que o céu está tão baixo, que a gente não precisa nem exercer tanto ali a fé, né? De querer contemplar ali com os olhos da fé, que ainda que a gente não esteja vendo, o Senhor está, mas hoje o Senhor, Ele se faz presente de uma forma, obrigado, irmão Luciano, de uma forma diferente, de uma forma palpável. Glória a Deus por isso. E desde a abertura do culto, desde o início do culto, eu tenho visto o Senhor direcionando para algo. E o meu coração descansou, ficou em paz, porque às vezes a gente sobe aqui no altar, a gente sabe que a gente está orando ali, a gente está buscando de Deus uma direção. E dessa vez, para glória do Senhor, o apóstolo me avisou até com uma certa antecedência, eu achei até estranho. Falei, ô Senhor, obrigada, Pai. E aí na quarta-feira eu já sabia que eu teria oportunidade, já comecei ali, né, a entrar mais ainda, né, no sobrenatural do Senhor, para ver o que Ele queria, né, ministrar, não só em mim, mas para a igreja. E o Senhor me deu uma direção, e hoje na hora que eu cheguei eu vi assim, os apontamentos do Senhor para aquilo que Ele quer e vai fazer. Eu creio nisso. Eu creio que quando o Senhor Ele libera algo, é porque já está tudo predestinado, já está tudo programado para um propósito. E eu creio que Ele fará isso essa noite, amém? É uma palavra que eu já ministrei. É uma palavra conhecida no nosso meio cristão, mas é uma direção que o Senhor ministrou na minha vida. Era algo que, como sempre, né? Eu falo que o Senhor primeiro Ele impregna aquela palavra em nós, porque Ele tem algo para fazer em nós. Depois Ele faz através de nós e ainda Ele faz além de nós, não é mesmo? Então Ele ministrou isso no meu coração, e eu tenho convicção, com toda a minha fé, com toda a minha essência, que o Senhor vai falar com a igreja também, amém? E a palavra do Senhor está em Apocalipse 2, versículo 4 e 5, apenas o 4 e o 5. Em concordância com todas as orações feitas, os louvores, os pastores, os ministros aqui, nós vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Glórias a Deus. Pode se assentar, amados. Eu quero que você, por um instante, se desligue de tudo que está lá fora, dos problemas, das enfermidades, das contas, da festa. E nós sabemos que a igreja hoje está um pouco vazia, né? Devido às programações que está tendo no final de semana. Mas o Espírito Santo é maravilhoso, porque Ele nos mostra, Ele nos testifica, Ele nos direciona para quê? Para mostrar que não é sobre a quantidade de pessoas, é sobre a presença e a graça dEle, que está neste lugar e está sendo manifestada, porque Ele não depende de nós. Amém? Ele não depende de nós.
E às vezes a gente se entristece porque a gente vê e fala assim, poxa vida, tem tantas pessoas, tantos líderes ausentes aqui. Mas a gente vê que realmente nós somos muitas vezes influenciados por coisas que crescem em nós no silêncio. E é tão sutil isso. E é sobre isso que eu venho falar para vocês, para a igreja essa noite, assim como o Espírito Santo falou no meu coração. Existe um problema muito sutil, um problema que vem crescendo no silêncio, e muito provavelmente esse problema tem sido a causa inicial de muitos outros problemas que vêm aí decorrentes, muitos sofrimentos na minha e na sua vida decorrem desse problema. E às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não tem discernimento para entender o que é esse problema. E esse problema, ele é o solo, um solo fértil, que tem feito muitos outros problemas criarem raízes na minha e na sua vida. E eu me deparei com esse problema não de ouvir falar, mas de viver ele, de vivenciar ele na pele. E quando eu me dei conta, eu entendi. E quando eu percebi que eu estava vivendo esse problema, eu tomei até um susto. Sabe quando você toma aquele susto e às vezes vem aquela adrenalina? Assim como você está descendo um morro ali, a sua barriga gela. Quem já sentiu isso? Me veio um frio na barriga e uma percepção quase que espontânea. É como se algumas vendas tivessem realmente caído do meu olho. É como se aquilo que eu não estava vendo fosse muito claro para mim. E aquilo me deu uma certa revolta, porque a gente às vezes se coloca no lugar tipo assim, como que eu? Não é assim que a gente faz? Com um certo tempo, não é muito tempo, são 12 anos, mas 12 anos é pouco tempo. Servindo ao Senhor, já tive experiência, já caminhei, me submeti e cheguei nesse ponto. E aquilo me deu uma revolta e eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, como que eu não percebi isso antes? E aí foi o que o Senhor me foi direcionando para essa palavra. E esse problema, meus amados, ele tem um nome. Ele chama esfriamento espiritual. E o esfriamento ou distanciamento espiritual, ele é algo muito sutil. Ele não acontece na minha e na sua vida de repente, não. E às vezes a gente acha um pouco óbvio, porque tem alguns sinais, né, que são muito característicos, mas eu não venho falar sobre esses sinais característicos, eu venho falar sobre algo muito mais profundo. E é exatamente onde a nossa comunhão com Deus esfria, que a nossa carne, ela acha espaço para quê? Para governar. E eu falei, Senhor, misericórdia. E quando a gente vai para a passagem do Senhor aqui em Apocalipse, Jesus fala, tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Então Jesus, ele começa corrigindo o quê? Um comportamento? Não. Ele começa corrigindo o coração, tratando o coração. Porque quando o primeiro amor, ele é abandonado, o que acontece conosco? Nós sofremos graves consequências. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu posso quase que afirmar que muito antes de acontecer o adultério, houve esfriamento na comunhão com Deus. Antes do desânimo, houve esfriamento na esperança. Antes da falta do perdão, houve esfriamento no amor. Antes da apostasia, houve esfriamento da fé. E antes de abandonar, da gente sair da igreja, houve o quê? Houve uma interpretação errada do Evangelho. Então vocês conseguem entender
vocês começam a entender que o esfriamento espiritual, ele é um problema que ele está praticamente ligado a todas as quedas. E tem uns 7 anos que eu caminho com mulheres. Deus me deu essa honra de poder caminhar com mulheres. E eu vejo várias situações, eu posso ouvir vários testemunhos. E todos eles me apontam para um diagnóstico. O diagnóstico inicial, que é o quê? Esfriamento espiritual. E todos nós, crente velho, crente novo, quem não é crente, está sujeito a passar por isso. E você sabe o que é mais assim impressionante? É que eu não sabia que o esfriamento espiritual era um pecado. Quem é que sabia que esfriamento espiritual era um pecado? Eu não sabia. E o Senhor falou comigo, Cláudia, o esfriamento espiritual é algo muito grave. Por quê? Porque é um pecado. E como é que eu sei disso? Através da revelação genuína da palavra. Vamos lá. Quando o Senhor diz aqui, eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele não está falando aqui que nós estamos somente deixando de amar o Senhor com aquela mesma intensidade, com aquela forma profunda. Não é só isso. A revelação é que quando o Senhor ele fala para mim e para você do primeiro amor, Jesus está relacionando profundamente com o primeiro mandamento dele. E qual é o primeiro mandamento dele? Está em Mateus 22:37, que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, quando eu abandono o primeiro amor, eu estou implicitamente também deixando de amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu estou deixando de cumprir o primeiro mandamento do Senhor. Olha a profundidade disso. Porque às vezes quando a gente escuta falar do primeiro amor, a gente fala assim, o primeiro amor é aquele, né? Que a gente se apaixona, que a gente tem sede, que a gente tem fome, e que a gente quer correr, e a gente não liga porque as pessoas estão falando, você quer sentir e viver Cristo. Só que não é só sobre isso que o Senhor está falando. Ele está falando o quê? Esfriamento espiritual, abandonar o primeiro amor é pecado. Por quê? Porque nós acabamos o quê? Negligenciando o primeiro mandamento do Senhor, que é amá-la sobre todas as coisas. E como um pecado, ele chega sutil. Mas eu não sabia que era um pecado. Eu achava que era um problema decorrente, às vezes, ao desânimo, ao cansaço. Às vezes a gente faz tantas coisas, trabalha, luta, né? E a gente vai deixando algumas coisas mesmo em segundo e terceiro plano, a gente vai desmotivando. A gente passa experiências, muitas vezes, que nos deixam tristes. E aí a gente vai, assim, deixando de lado, achando que é normal. É normal, eu não vou ter mais o mesmo pique que eu teria quando eu comecei. E aí o Espírito Santo me trouxe algo um pouco contraditório. Mas eu comecei a observar, pastor Pedro, os senhores e as senhorinhas de idade andando na rua, e eles vão com tanta calma, tão devagar, né? E a gente fala assim, oh meu Deus do céu, e parece que eles não têm pressa. E a gente fica naquela pressa e corre para lá, corre para cá. Eu falei assim, Senhor, por que a gente vive assim? Aí sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração? Eles que deveriam ter mais pressa, porque eles têm menos tempo. E eles não têm essa pressa. E nós, que humanamente falando, teremos mais tempo, não precisaríamos assim, humanamente ter pressa. E o que acontece é que quando a gente chega num determinado ponto, alguns anos ali servindo a Deus, ao invés da gente falar assim, não, eu preciso acelerar mais, porque cada dia que passa é menos um dia. A gente vai ficando o quê? Mais lento, mais parado.
Quando deveria ser exatamente o contrário. Ah, Cláudia, mas é porque nós vamos envelhecendo. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele é especialista em renovar as nossas forças. E aí o que a gente faz? A gente vai esfriando. Não quer ficar não, deixa ele deitado então. A gente vai esfriando. A gente vai pecando contra os mandamentos do Senhor. E como eu disse, não é algo de repente. Nós vamos esfriando sutilmente. Nós vamos, através de ações, de omissões e de uma sucessão de erros, cada dia mais esfriando. E o Senhor colocou alguns pontos no meu coração que eu gabaritei, gente. Eu não tenho vergonha de falar para a igreja. Eu gabaritei. E aquilo me deu um constrangimento, uma vergonha tão grande. Porque algo começou a mudar em mim no dia que eu mandei uma mensagem para o apóstolo. Eu falei assim, AP, eu não estou conseguindo ir no culto de quarta, porque realmente para mim está complicado. Enfim, e realmente, gente, se eu for procurar respaldo, se eu for procurar motivos, eu tenho inúmeros. Mas não é 1 ou 2, não. Eu tenho de 3 para lá. Mas aí ele falou assim comigo, a resposta dele veio como uma espada. Ele falou, já tem um tempo, né? Que você está vivendo assim, dessa forma. Aí eu, na hora que ele falou isso, eu falei, oxe, que é a primeira coisa que a gente faz, né? Ele não sabe de nada da minha vida. Ele não sabe, mas o Espírito Santo sabia. O Espírito Santo sabia que o lugar onde estava, a forma como eu estava levando as coisas, estava me afastando do primeiro amor. Eu estava esfriando sutilmente e eu tinha respaldo para tudo aquilo que acontecia comigo. E aí aquilo me incomodou. A forma como ele falou comigo me incomodou, mas não foi um incômodo humano, foi algo que mexeu dentro de mim. Eu falei assim, Senhor, mas existe algo mesmo, eu não era assim, eu estou de uma forma que parece que, assim, eu faço as coisas, eu sei que é certo, eu preciso fazer, mas eu não tenho feito mais com aquela fome, com aquela sede, com aquela entrega, com aquela dedicação, como se minha vida dependesse disso. E eu comecei a buscar, eu não sei quem está me vendo aí, mas agora os cultos de quarta-feira também não tem faltado nenhum. Porque o Senhor, Ele tem me disciplinado, e assim é o Senhor quando nos ama. Ah, Cláudia, mas é só porque você não estava vindo no culto? Não, irmãos, o culto era só um sintoma daquilo que estava sendo gerado dentro do meu coração. E o Senhor, Ele sabe. E talvez a primeira característica e o primeiro sintoma, o primeiro erro, do jeito que você quiser pontuar aí, é muito sutil, talvez o mais sutil, mas é quando a gente começa a querer adequar o evangelho conforme a nossa realidade, a nossa necessidade. Gente, eu fiz isso demais. Mas sabe o que é demais? Ah, não, mas um dia que eu vou ficar sem ir na igreja, isso não faz, eu não estou desviada por conta de um dia. A gente começa a achar respaldos, inclusive na palavra, para talvez tirar uma culpa ou algo, ou algum julgamento que virá. E aí a gente começa a tentar interpretar a revelação de Deus a partir da nossa realidade. Então eu vou ler o evangelho aqui, eu vou ler a Bíblia, mas eu vou adequar o evangelho conforme a minha necessidade, aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu estou precisando naquele momento. Ai, não adianta nada eu chegar na igreja e minha cabeça está em outro lugar. A gente começa, não começa? A achar respaldos na palavra para justificar que nós estamos esfriando. E essa é a primeira característica. Só que o evangelho, ele me ensina e te ensina o quê? Que a revelação de Deus é que interpreta a nossa realidade. E não é o contrário.
Porque quando eu quero que a minha realidade interprete a revelação do Senhor, eu estou criando uma fé conveniente. Eu estou criando um evangelho imaginário que só consegue o quê? Fazer com que eu me sinta confortável dentro dos meus erros, porque para tudo ali eu acho respaldo. Mas quando a revelação ela explica a minha realidade, aí sim nasce um discípulo de Cristo. Por quê? Porque eu deixo com que a luz do evangelho verdadeiro, genuíno, confronte a minha realidade. E nós, quanto igreja, nós não estamos fazendo isso, nós estamos o quê? Adequando o evangelho. Gente, quantas vezes eu fiz isso? E eu tenho convicção que se você for examinar o seu coração aí, você também já fez isso muito. E é um lugar muito perigoso. É um dos pontos cruciais. Por quê? Porque o evangelho é a verdade absoluta, ela não é a sua verdade. Eu não sei quem estava acompanhando, mas nessa imersão com o Senhor sobre esse tema, querendo entender o que estava acontecendo comigo, por que eu cheguei até naquele lugar, o que eu fiz de errado, o que eu permiti, o que eu deixei de fazer. O Senhor falou comigo: Cláudia, cuidado com a sua verdade, ela pode ser uma mentira para mim. E isso é muito forte, sabe por quê? Porque a gente cria falsas verdades e a gente começa a viver por elas. E às vezes é a nossa verdade, não é a verdade absoluta do Senhor. Já preguei sobre isso aqui um dia. E aí a gente acha que esfriar é só quando está faltando. Falta vontade de orar, falta vontade de ir na igreja, falta vontade de ir no culto, falta vontade de entrar em comunhão com os irmãos. Isso aí, deixa eu falar para vocês, isso é muito superficial. Sabe por quê? Porque os fariseus, eles oravam. Eles iam aos cultos, eles cumpriam todos os ritos religiosos e eles estavam com esfriamento espiritual. Eles estavam com o coração longe do Senhor. Então nós temos aqui duas situações. E eu me enquadrava nessa. Eu continuava vindo aos cultos. Eu continuava orando. Eu continuava cumprindo a minha agenda e os protocolos. Mas algo dentro de mim sinalizava que não estava bem. Porque eu já não queimava mais como antes. Eu já não sentia mais aquela presença. Eu sabia que o Senhor estava ali, mas algo me impedia de sentir. E eu estou falando isso para vocês, irmãos. Eu estou aqui reconhecendo a minha falha. Por quê? Porque eu sou humana. Eu sou de verdade. Eu nunca vou chegar nesse púlpito aqui dessa igreja e falar assim: a minha família é perfeita, os meus filhos são perfeitos, é tudo crente. Não. Você balela. Você sabe por quê? Porque o Senhor, Ele chama pessoas reais. Como é que o ministério, como é que a graça do Senhor vai ser manifestada através da minha vida se eu for perfeita? Não. É através dos meus erros mesmo. Então eu quero deixar para a igreja algo muito mais profundo. Nós podemos agir como funcionários do reino, pastor Pedro. Nós podemos estar agindo como funcionários, nós podemos estar aqui batendo cartão, nós podemos estar pregando, nós podemos estar entoando louvores e mesmo assim estarmos frios espiritualmente. Nós podemos estar cumprindo protocolos. E o segundo, não mais importante ponto, é quando nós perdemos a paixão de Cristo, que é exatamente isso que eu falei, o que é aquela avassaladora, aquela que fez pastor Éder ali na hora que estava orando pelo nosso filho queimar e gritar e chorar. E sabe o que a gente faz ainda? Quando tem alguém ali queimando, a gente para e olha assim: isso é meninice. Isso é falta de amadurecimento. Cuidado. Talvez não seja falta de amadurecimento, talvez seja esfriamento espiritual. E aí a gente começa ao quê? Aí, para um outro ponto. Porque além da gente estar frio, o que a gente quer? A gente quer que o outro se esfrie também, para amenizar a nossa dor. Então, quando a gente vê alguém pulando, gritando e se jogando, a gente vai lá e julga. Aí a gente vira o quê? Um juiz.
Quando nós estamos frios espiritualmente, nós temos uma tendência a querer julgar o outro, a ver o erro do outro, a olhar para o outro e falar assim, sei não. E o terceiro ponto, a gente deixa de amar o que Deus ama. Gente, quando a gente está frio, a gente para de amar aquilo que Deus ama. E o que Deus ama? Pessoas. E assim como eu disse, a gente começa a ficar o quê? A gente começa a virar os juízes da Bíblia. Né? A gente para de amar a gente quer isolar, a gente fala assim, não, eu posso até lá na igreja conversar e tudo, mas eu não me envolvo, eu não gosto de comunhão, sabe por quê? Porque você começa a adaptar o evangelho sobre aquilo que você viveu. Aí você teve experiência ruim, aí você não quer conviver mais com ninguém, por quê? Porque você foi ferido. Aí você começa a privatizar a sua fé. Sendo que o evangelho não é sobre isso. Como que nós somos, igual Paulo disse em 2 Coríntios, se não me engano, como que nós vamos ser carta viva? Carta viva que o mundo lê. Se você está escondido, como é que o mundo vai ler a sua vida? Então nós começamos a deixar de amar o que Deus ama. Nós começamos a não amar pessoas. Nós não amamos mais o reino. Nós optamos pelo isolamento e nós começamos a respaldar todas as nossas ações baseadas em quê? Em decepções, em coisas que eu vivi. Eu já fiz muito isso. Não, hoje eu não me envolvo muito mais, porque eu já decepcionei demais. Então, assim, eu fico na minha. Mentira de Satanás para me esfriar. Porque como é que eu vou ser testemunho? Esses dias aconteceu algo até assim interessante, mas glória a Deus nós temos Espírito Santo. Eu estava em casa com o pastor Eda, a gente estava num momento de família e tem uns amigos dele de outra cidade que eu não vou citar aqui, que vai que o povo está ouvindo, né? Aí vai virar um problema. E aí esse povo era da pá virada, era da época, como diz o outro, que nós não era, eu falo assim, que a gente não estava no mundo, não, o mundo estava em nós. E aí eu falo assim, não, Éder, não vou receber esse povo aqui em casa, não. Ah, não, bicho, eu fugia desse povo. Por quê? Porque eles não eram cristãos. Eu falava assim, não. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, bonito, você está de parabéns. Como é que você vai ganhar esse povo se você está fugindo desse povo? Como é que esse povo vai ver a verdade, vai ver o testemunho, se você não quer nem receber eles na sua casa? Não é eles que vão te influenciar. É o seu testemunho que vai influenciar eles, mas a gente não quer. A gente quer o quê? Se isolar. E aí a gente começa a viver o evangelho adaptado a quê? A minha, a sua realidade. Baseado no quê? Naquilo que nós vivemos e passamos. E o quarto e o último, nós deixamos de ter as características de Cristo. Quando nós esfriamos, pastor. Nós deixamos de ser mansos. Nós deixamos de ser solidários. Nós começamos a julgar, a criticar, a apontar. E nós sentimos até prazer na queda do outro, no erro do outro. Sabe por quê? Porque quando você está frio e o irmão erra ou cai, de certa forma na sua mente, ele está se nivelando a você porque você já está no chão. Só que só você que não percebe. E aí você começa a sentir prazer no erro do outro. Você começa a falar assim, ó, o filho da pastora Cláudia. Vixe, tá dando um trabalho na escola. Ai, mas eu sabia que isso ia acontecer. E ó, o filho dos crentes é os piores, viu? Aí eu paro e penso, aonde foi que pastora Cláudia ou pastor Éder vendeu que o filho dela é perfeito? Aonde foi que eu sou perfeita e posso cobrar dele perfeição? E eu ainda eu falo algo muito mais profundo. Filho de crente não é crente. Filho de crente nasce num lar cristão. Mas filho de crente, assim como eu e você, vai ter que conhecer Jesus. Vai ter que conhecer Jesus com os joelhinhos dele.
vai ter que conhecer Jesus com as experiências dele. Então deixa eu dizer para vocês, e isso não vem de fora não, tá? Isso vem dos crentes que estão frios e param de amar aquilo que Deus ama. Eles começam a criticar as pessoas, começam a sentir prazer. Por quê? Porque deixam de ter as características de Cristo. E isso é tão grave, que a gente começa a transformar líderes, pastores, apóstolos em um ideal de perfeição, adaptando o evangelho. Quando Deus, Ele chama pessoas o quê? Imperfeitas. A gente quer colocar a perfeição em pessoas que são imperfeitas. E o Senhor chamou elas sabendo que seriam imperfeitas. Aleluias. E esse evangelho adaptado, igreja, ele exige a impecabilidade de alguém. E ele esquece que o verdadeiro evangelho é sustentado pela graça. E não pela minha capacidade, não pela perfeição humana. Quando foi, igreja, que nós perdemos o amor ao próximo? Quando foi, igreja, que nós olhamos para esses meninos e ao invés de liberar palavras, nós ficamos felizes porque eles estão errando? E o Senhor me confrontou porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso. E contudo, o Senhor ministrava ainda no meu coração em Mateus 7, 22, 23. Apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Quando chegar naquele dia e o Senhor falar, apartai-vos, Senhor, mas eu curei, eu falei, eu preguei, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. E o Espírito Santo revelou algo no meu coração. Você acha que o Senhor não te conhece? Quero ver, igreja. Você acha mesmo que Jesus não te conhece, sim ou não? É isso que o Senhor está querendo dizer para mim e para você? Eu não te conheço. Será que Jesus, sendo Deus, Ele realmente não nos conhece? É claro que Ele conhece. Mas a revelação do Senhor para o meu e para o seu coração é que neste contexto, o que Jesus está dizendo para mim e para você? Eu não me reconheço em vocês. Eu não vejo as minhas características mais em vocês. Eu não vejo o meu amor. Eu não vejo os frutos do meu espírito. Aleluia. Eu sinto Deus neste lugar. É claro que o Senhor te conhece. Mas o que Ele está querendo dizer para mim e para você essa noite? Que Ele não consegue ver a marca dEle. Ele não consegue ver a presença dEle em você. Ele só consegue ver a religiosidade, a hipocrisia. Porque ali nós já esfriamos tanto a tal ponto que Ele procura algo dEle em mim e você não acha mais. Aleluia. Em Romanos 8, 29 diz que Ele procura em nós a imagem e a semelhança de Cristo. E é por isso que em Mateus Ele fala, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. O Espírito Santo revelou isso no meu coração. Falou, filha, eu te conheço, mas eu não posso olhar para você e não ver mais as minhas marcas. Eu não posso mais olhar para a igreja e não ver as minhas características impregnadas nela. Isso é religiosidade. Isso é hipocrisia. Isso é um evangelho adaptado que nós criamos para nos sentir bem dentro do nosso próprio esfriamento. Aleluia. E eu divido essa responsabilidade com vocês. Será que nós vamos permitir que a frieza espiritual nos conforme e nos segue a tal ponto que a nossa vida não reflita mais Jesus? Por quê? Porque quando nós perdemos as características
de Cristo, Lucas, a gente deixa de usufruir e de praticar a graça e a misericórdia. A gente não desfruta da graça e a gente não aplica a graça e a misericórdia. A gente só olha com um olhar de condenação. A gente não consegue mais amar aquele irmão que errou. E quantas vezes eu e você estamos cansados, desanimados, distantes, e buscamos apoio para aliviar a nossa culpa. Só que nós estamos pagando um alto preço, o preço do esfriamento espiritual. É por isso que eu falei que desde o início do culto o Senhor está gritando sobre isso aqui na igreja. Porque a pastora Damares abriu o culto falando que nós procuramos às vezes a cura em vários lugares e esquecemos que o Senhor é a cura. O Lucas está aqui implorando para a gente levantar, para a gente adorar, para a gente queimar no Senhor. E a igreja está lá assim. Então essa palavra sobre esfriamento é muito pontual. É muito pontual. Por quê? Porque nós esfriamos quando nós tentamos adaptar o evangelho às nossas necessidades. Nós esfriamos porque nós começamos a afastar o nosso coração daquilo que Deus ama. Nós deixamos de amar o que Deus ama, nós deixamos de manifestar as características do Senhor. E isso é muito sério. Por quê? Porque Ele vai procurar em nós características dEle e talvez Ele não vai achar. E isso me preocupa. Quantas vezes nós queremos adaptar o evangelho para trazer conforto, para trazer relaxamento. Aí esses dias eu estava lá em casa, né, refletindo sobre isso, o Espírito Santo me deu uma lapada, e eu não vou tomar essa lapada sozinha, não. Eu vou dividir ela com vocês. Eu escrevi. E o Espírito Santo me disse, o meu evangelho, Cláudia, não veio para fazer você se sentir relaxado ou confortável. O nome desse lugar é spa. O meu evangelho veio para fazer vocês mais parecidos comigo. E o nome disso é Calvário. E o nome deste lugar é Calvário. Então, eu e você temos que aceitar. Temos que aceitar que o evangelho do Senhor não é sobre conforto. Não é sobre o que eu quero ouvir. Não é sobre respaldo daquilo que eu quero fazer. Porque isso tem me esfriado. Tem coisas que eu vou querer ter que fazer sem ter vontade. Eu falei, Senhor, agora eu não falto mais num culto de quarta. Aí talvez para vocês vai falar assim, mas que besteira para vocês. Mas eu comecei a acostumar a não vir no culto de quarta. Eu comecei a acostumar a fazer outras coisas a não ser estar aqui ouvindo a palavra do Senhor, ainda que sem vontade. Porque quem te falou que é sobre a minha e a sua vontade? E tem coisas tão pequenas que nós estamos assim, né, simplificando, deixando para lá. Mas nós estamos vendo que isso tudo são peças de um quebra-cabeça. E que na hora que esse quebra-cabeça estiver montado, o que vai sobrar de nós? Se todo dia a gente vai lá e põe uma pecinha nele. Hoje eu não vou no culto. Hoje eu vou fazer isso. Quando você vai ver, você já não está fazendo nada mais. É nada. E isso é grave. Porque um evangelho verdadeiro, ele tem renúncia, ele tem confronto, ele tem cruz, ele tem dor, ele tem sangue. E aonde foi que nós criamos esse evangelho imaginário que eu só posso fazer? Aqui, hoje eu não estou bem. Então, aí que a gente tem que ir. Hoje eu estou afim de fazer não sei o quê. Eu estou falando, gente, porque Deus falou isso para mim. Mas eu sei que está falando com vocês aí também. Porque às vezes a gente acha que esfriamento é uma coisa. E aí a gente começa a reparar nas pessoas. E eu comecei a falar assim, gente, fulano tá igual eu. Aí eu falei com o Edson, o pior de tudo é que quando Deus te dá uma revelação, você não abre só os olhos para aquilo que você está vivendo, você começa a ver aquilo também nas outras pessoas. Eu comecei a ficar apavorada. Eu falei assim, nós temos que orar nos meninos, que os meninos estão pior do que nós, e não sei o que, não sei o que. Porque é dentro de casa, e aquilo foi me dando um temor. E eu fui agradecendo a Deus, e Senhor, pelo menos eu estou sentindo alguma coisa. Porque pior eu ler uma palavra dessa e não sentir nada. Isso mesmo, Senhor, deixa eu sentir medo, deixa eu sentir pavor, é melhor do que eu não sentir nada. Porque a gente chega, a gente entra e sai da igreja do mesmo jeito, sem sentir nada. E não muda. E as coisas do mesmo jeito. Então,
meus amados, eu quero falar uma verdade para você. Às vezes não foi a igreja, os irmãos que te feriram, foi você que esfriou. Às vezes você saiu da igreja porque o seu ego não foi alimentado. Talvez não veio a oportunidade que você queria, mas a culpa não foi da igreja. A culpa foi minha e sua. Que não entendemos, que começamos a esfriar, sem saber aonde foi que nós perdemos esse primeiro amor. Nós chegamos no ponto que a gente nem sabe mais. E como que nós vamos vencer, igreja? E eu já estou finalizando a mensagem. Como que nós vamos vencer? Nós só vamos conseguir vencer o esfriamento espiritual quando a gente permitir que o verdadeiro evangelho venha nos avivar. Deixa eu falar algo para você. Nós estamos buscando um avivamento e nós nem sabemos o que é avivamento, igreja. Nós pegamos às vezes algumas passagens e existe uma promessa de um avivamento sobrenatural sobre a igreja. Existe. Mas o maior avivamento é aquele que nós permitimos que a verdade, o evangelho genuíno do Senhor nos transforme. A igreja está precisando urgentemente desse avivamento, de abrir a palavra e deixar com que o evangelho verdadeiro, genuíno, venha te confrontar, venha te bater, venha revirar a sua vida. Por quê? Porque se o esfriamento espiritual, pastor Pedro, é um pecado, para a gente conseguir sair desse pecado, a gente precisa fazer o quê? Se arrepender dele. Se arrepender dele. Abrir mão dele. Senhor, eu não sabia que eu estava em pecado. Assim como o Senhor me mostrou, Cláudio, você está em pecado, porque você está esfriando espiritualmente. Então você dobra o seu joelho e se arrepende enquanto é tempo. E eu dobrei o meu joelho e falei: Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa porque eu não queimo mais na tua presença. Me perdoa porque minha fome, minha sede de ti tem sido suprida em outras coisas e não na tua presença, e não na tua graça. Me perdoa porque eu chego no culto às vezes, muitas vezes, e eu fico irritada com o Cadu que não deixa eu prestar atenção na tua palavra. Tudo é motivo de distração para mim. Tudo é desculpa. Mas meu coração já estava longe do Senhor, longe do teu propósito. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo e eu deixo o seu evangelho, não o meu. Não aquele que eu quero me sentir bem e relaxada, mas aquele que vai transformar a minha vida, o meu eu que precisa sim ser machucado, ser ferido, ser contrariado, para entender que não é sobre mim, é sobre o Senhor através de mim, além de mim. Eu preciso, Senhor, sofrer como o Senhor sofreu. E a gente começa a romantizar isso. Nós precisamos abrir mão do nosso ego, igreja. Abrir mão dos nossos sentimentos, das nossas emoções, porque tem dia que eu não quero vir mesmo, mas eu venho sem querer vir. Tem dia que eu estou chateada com o irmão mesmo, mas eu vou chateada. E aí eu começo a adequar o evangelho baseado naquilo que eu estou sentindo. Nós precisamos sair do isolamento, igreja. Nós precisamos parar de achar que o isolamento é a melhor solução. Não é. A Bíblia diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Porque quando você cai, é o irmão que te levanta. Porque quando você está mal, é o irmão que te sustenta em oração. Aleluia. Vamos sair, igreja, do isolamento. Nós precisamos buscar a revelação do evangelho verdadeiro, não alterando ele pela nossa vontade. Como? Através da oração. Não só leitura bíblica, mas buscando o que? Revelação da palavra. E o Senhor quer revelar. Ele quer. Mas eu te pergunto, você quer que Ele te revele?
Você lê a Bíblia buscando uma revelação, ou você lê a Bíblia buscando um conforto para a sua dor? Porque é isso que nós fazemos. Eu vou procurar uma resposta aqui. Se o Senhor não responde do jeito que a gente quer, a gente fecha de novo, não entendi. Aí a gente abre de novo. Não é assim muitas vezes? Porque a gente não quer uma resposta. A gente quer um carinho no nosso ego. E o último antídoto para a gente vencer é tributando adoração ao Senhor. Eu amei esse nome, tributando. Porque tributo é uma dívida. Tributo é algo que nós estamos devendo. Eu sei que tem tributos aí, né, que são homenagens, mas aqui, pontualmente nessa palavra, fala: nós precisamos tributar a adoração ao Senhor. Sabe por quê? Porque a adoração é uma dívida que nós temos com o Senhor. Nós não podemos adorá-lo só quando nós achamos que Ele precisa, porque Ele não precisa. Só quando nós estamos bem. Eu estou tão mal que eu não consigo orar. Tributa a adoração, você deve. E quem deve, paga. Então, se você está bem ou mal, você adora. Por quê? Porque é dívida você paga. Nós temos uma grande dívida com o Senhor. E eu gosto de pensar dessa forma. Cláudia, mas é muito duro isso. Mas, gente, o Evangelho nunca foi mole. A gente que fica querendo flexibilizar. E às vezes a gente fala assim: aceita a verdade para a verdade doer menos. Não, aceita a verdade para ela doer mais. Nós precisamos que ela doa mais. Sabe por quê? Porque nós já romantizamos muito, nós já fazemos isso com a nossa humanidade. Então o Evangelho tem hora que ele precisa ser um pouco duro. E para finalizar, a igreja, eu quero deixar para vocês uma chave. Esfriamento espiritual nem sempre vai interromper as nossas atividades, mas ele vai roubar a nossa paixão. Ele vai fazer com que a gente esfrie e comece a achar que tudo é normal, nós vamos fazer tudo no automático. E eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você se jogou nesse chão? Não por emoção. Eu não estou falando de emoção, eu estou falando com pessoas maduras aqui. Mas você se derramou em lágrimas. Você rasgou as suas vestes espirituais. E você se entregou a tal forma, falou: Senhor, eu não quero saber quem está do meu lado, quem não está, Senhor. Tira de mim todo esfriamento, Pai. Tira de mim, Senhor, toda hipocrisia espiritual. Tira de mim, Senhor, toda vaidade. Porque ainda há tempo para nós. Assim como o Senhor teve misericórdia de mim, eu entendi, falei: Senhor, eu não quero mais viver desse jeito. E isso é um estado de alerta. Talvez não é algo definitivo, mas é um estado de alerta. Então o Senhor está me avisando e está te alertando aqui. Igreja, vamos sair do esfriamento antes que as consequências sejam irreversíveis. Quantos crentes deveriam estar aqui hoje ouvindo essa palavra e estão lá fora? Estão em festa. Aí você quer me falar o quê? Que esses crentes estão em avivamento espiritual? Cláudia, mas é só um domingo para você. Mas assim como a profeta Josi falou aqui, e se Jesus voltasse agora? Hein? E se Jesus voltasse agora? E o versículo 5 diz assim: se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha a outra testificação que eu sei que é pecado. Por que o Senhor manda a gente arrepender e voltar para o primeiro amor? Porque é pecado. Porque esfriamento é pecado. E não te arrependas. Em outras palavras, o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você? Se você não se arrepender, se você não abrir mão do esfriamento, se você não voltar ao primeiro amor, se você não voltar a honrar o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, o que Ele vai fazer? Ele vai retirar de você a luz dEle. Ele vai retirar de você a graça dEle. Ele vai te retirar de você a presença dEle. Por quê? Porque Ele pede de nós obediência.
Ele faz um alerta. Ele te avisa, ele te orienta, ele te ensina. Mas ele quer o quê? Resultado. A vida cobra de nós resultado. E você acha que o Senhor não vai cobrar de nós resultado? Ele investiu pesado. E esse investimento custou sangue. E aí você acha mesmo que eu e você vamos viver uma vida do jeito que a gente quer? E isso não vai ter uma cobrança? E isso não vai ter um final, um objetivo? Então eu quero te convidar a ficar de pé, igreja. Porque o Senhor está chamando você, assim como Ele me chamou, para algo grandioso hoje. E se você tiver seus olhos espirituais abertos, o seu coração aberto para aquilo que o Senhor já está fazendo e quer continuar fazendo aqui no nosso meio, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Porque Deus te chama hoje. Deus te chama hoje para um verdadeiro avivamento. Um avivamento da presença dEle. Um avivamento da graça dEle. Um avivamento da bondade dEle. E é um despertar espiritual profundo. Porque muitas vezes nós queremos que o Senhor venha manifestar a presença e a graça dEle neste lugar. Mas se nós não estamos conseguindo nem sentir a presença e a graça dEle em nós, e nós somos responsáveis por refletir isso, igreja. E aí muitas vezes a gente fala: nossa, o culto estava frio nada, quem está frio é você. E a gente começa a terceirizar a culpa e a responsabilidade que é nossa. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos e aclamar o Senhor por um despertar espiritual profundo, cheio de arrependimento sincero, verdadeiro, genuíno. Se tiver que se ajoelhar, se ajoelhe, mas não saia daqui da mesma forma que você Deveria saber entrou. o valor de ser amado. E o Senhor te pergunta essa noite: quando foi que você deixou de ter as características dele? Quando foi que você deixou de amar aquilo que Ele ama? Quando foi que você começou a adaptar o Evangelho conforme as suas necessidades? Então me lembro da tua Esse é o confronto do Senhor para nós essa noite. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Santo é o teu nome, Senhor. Faz conforme a tua vontade aqui, Deus. Mas meus inimigos conforme a aqui, Senhor. Quebra a hipocrisia. Me achei melhor quebra o achismo, que o outro. Senhor. Quebra a vaidade, quebra o orgulho agora, em nome de Jesus. Estava no meu Pai, nós estamos aqui reconhecendo que somos frios, reconhecendo que somos falhos. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos verdadeiramente, Pai, porque nós queremos a Tua graça, a Tua misericórdia de novo. Nós queremos quebrar, nós queremos ter sede de Ti, Senhor. Pra cruz. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nos visita. Oh Deus, visita o nosso coração, os nossos sentimentos. Faz morada em nós, Papai. Manifesta a Tua bondade, a Tua graça aqui, Senhor. Faz outra vez, Senhor. Manifesta outra vez, Senhor. Cura, Pai, a nossa alma, nosso espírito, Senhor. Vive partilhando em nome de Jesus, Pai, eu te suplico, Senhor. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não
consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Nós abrimos mão, nós renunciamos, Senhor, Da hipocrisia, ó Deus, nós me renunciamos, achei melhor que o as nossas outro, desculpas, sem perceber nós renunciamos que às nossas estava no desculpas, meu Senhor. olho, em pele de ovelha, e agindo feio lobo, me esqueci do reino, jogando os enche a tua meus igreja, Pai. Enche teus filhos aqui esta noite, Senhor. quebra meu orgulho e faz olhar pra cruz. Em nome de Jesus. Tira a Em nome de dureza Jesus, do meu coração. eu creio num novo momento. De joelhos nova eu oportunidade. imploro o teu perdão. Eu creio. E eu já posso Minha contemplar o seu derramar, glória ao Senhor. chão. Aviva no Senhor. Aviva no Senhor. Aviva-nos. Ó Deus, quebranta o nosso eu. Aleluia. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Da hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho, em pele de ovelha, e agindo como lobo. Me esqueci do rei, juntando os meus tesouros. E Jesus, Quebra meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. de joelhos eu imploro teu perdão. Pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da cruz. Se eu fosse você, eu já tinha saído do seu lugar. O bebê do vinho Eu já estava aqui na frente clamando ao Senhor. Assim como o irmão Robinho está fazendo. Ninguém precisou chamar ele aqui. Porque ele sabe que o lugar de arrependimento verdadeiro, de avivamento, é o altar do Senhor. E eu não estou falando aqui sobre religiosidade, irmãos. Eu estou falando sobre atos proféticos. Coração disposto a obedecer, Sobre coisas que eu e você temos que fazer. cumprir todo o teu Sobre querer. posicionamento. Então eu quero te Dá meu convidar coração a sair do teu igual lugar, ao se assim você, dentro do e seu dá meu coração igual ao e vir ao altar teu. do Senhor para fazer uma oração Dá sincera meu e verdadeira. Aleluia. Ao teu coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. E dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer,
coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dá-me um coração igual ao teu, igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluias. Glórias a Deus. Santo, santo é o nome do Dá-me Senhor. um coração igual ao Igreja, teu, meu se mestre. existe alguém que está aí e talvez queira dar um passo de fé hoje, dar um passo fora do esfriamento espiritual, talvez você ainda não tenha aceitado o Senhor Jesus como o Salvador, o autor da tua vida. E eu quero te fazer um convite muito especial. Talvez você não queira sair do teu lugar, porque muitas vezes a gente fica, né, com uma certa vergonha. Às vezes tem muitas pessoas e a gente entende isso também. E talvez você queira se posicionar, ou talvez você queira vir aqui na frente também. Fique à vontade, né? Você está na casa do seu Pai, e aonde o Senhor está, ali nós temos liberdade. Então eu queria te convidar, se você quer fazer esse ato de fé, levantar a sua mão. Pode ser no seu lugar mesmo, que alguém da intercessão, alguns dos nossos pastores e pastoras vão no seu lugar fazer uma oração especial para você. E a essência és tu. Não deixe Não deixe essa oportunidade passar, porque nós estamos vivendo dias difíceis. E a palavra fala, né, que o amor de muitos esfriariam, mas não nosso. Não, Senhor, não aceito isso nessa igreja. Em nome de Jesus, eu não aceito. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, aquele amor que é avassalador, que queima, que arde. E muitas vezes nós temos vergonha. Nós queremos ali, nós queremos dar espaço de fé, mas a gente tem vergonha de levantar a mão para receber uma oração. Então eu queria te convidar. Não vou insistir, porque quem convence é o Espírito Santo. E se não foi agora, que o Senhor venha conceder para você uma nova e uma abençoada oportunidade. Mas que essa palavra possa queimar no seu coração, que não venha ser só a emoção do momento ou do culto. Nós estamos vivendo um tempo de maturidade espiritual. Nós não precisamos fazer teatro, nós não precisamos impor nada, porque quem faz tudo é o Senhor Jesus. Independente de quem está aqui, de quem o Senhor vai colocar aqui para ministrar a palavra dele, é sobre ele, é sobre o que ele pode fazer, é sobre o que ele vai fazer, até além de nós, porque ele é misericordioso. Amém, amado? Então, se você quer se posicionar hoje, levanta sua mão.